pessoal, a gente está aqui de volta com o nosso Pet Art com a Max. Lembrando sempre que tem o nosso canal do YouTube, entra lá, faz o seu cadastro, deixa o seu joinha pra gente. E aqui na página que daí você clica em curtir. A gente sempre posta aqui nossos vídeos, toda quinta-feira às 11 horas a gente tem um vídeo novo com dicas para vocês, com um pouco de patchwork, com a costura criativa. E a gente também aguarda de vocês um retorninho para saber o que vocês querem ou não aprender. A gente está fazendo o nosso curso do patchwork básico e hoje é o nosso 7º bloco. A gente já falou aqui de algumas técnicas de corte e tudo, e cada bloco você vai aprendendo uma coisa nova. Para quem já costura, começar a fazer os blocos, e para quem está começando também, você acompanha desde o primeiro até o 7º, você vai vendo que o nível vai ficando um pouquinho mais difícil, mas sempre é uma técnica agregada a uma anterior que você já aprendeu. Então eu aconselho que vocês façam e é gostoso fazer. Esse é o nosso 7º bloco, ele chama Mosaic Block, que é o bloco do mosaico. E vocês vão ver que ele vai lembrar muito azulejo antigo, mosaico, essas pecinhas de piso que a gente tem por aí. E até analisando isso a gente começa a prestar um pouco mais de atenção e começa a ver um pouquinho de patchwork em tudo aí na rua. Eu vou passar as medidas para você, vai aparecer aqui do lado e a gente vai precisar, anota aí para vocês já deixarem tudo cortadinho e só depois começar a fazer. Então a gente vai usar sempre os tecidos A, B e C. E nós vamos precisar de um quadrado de 11 por 11 na cor B, 4 quadrados na cor B de 7 por 7, 4 quadrados na cor B de 7 por 7 novamente, então são 8, né, que vou usar 4 em uma parte, 4 na outra. Para fazer o Flying Easy, 11 por 6, 4 na cor A e 4 na cor C, e quadrados de 6 por 6, 8 na cor B e 8 na cor C. Eu já trouxe aqui para vocês, adiantado, como a gente já está acostumado, até no bloco anterior, que foi o nosso bloco da estrela, a gente tem o bloco formado por outros blocos, ó. Então aqui eu tenho 2 Flying Easy, eu tenho um aqui embaixo e um aqui em cima. Tá vendo? Aqui ele foi com fundo no tecido A e as bordas, e aqui ele foi ao contrário, para dar essa continuação. Então, se você parar para olhar, ele na verdade são 2 Flying Easy, um aqui e o outro aqui embaixo, ó. Tem a outra parte também, que é esta parte aqui, ó, que é como se fosse um quadrado de triângulo perfeito, né? Uma cor, outra cor, só que aqui ele tem mais esses 3 recortes, que ele vai ficar assim na diagonal. Eu já trouxe adiantado, e o bloco aqui do meio, que é um neutro. Vamos começar pelo Flying Easy aqui, ó. Eu já tenho esse pronto, e aí eu vou pegar aqui, ó, o meu retângulo de 11 por 6 e vou pegar aqui os meus de 6 por 6 na cor C, esse aqui. Então é o retângulo na cor A e esse aqui na cor C. Faço a mesma coisa, eu venho aqui, como nós já fizemos em outros blocos. Então, se a gente for ver aí, ó, nós já fizemos o Flying Easy dessa mesma forma que eu tô fazendo, só que ele usado sozinho. No bloco anterior, no 7º bloco, no 6º bloco, nós fizemos ele mais comprido, que ficou o formato lembrando uma casinha, e aqui a gente vai fazer ele para usar junto. Coloca direito com direito, aponta sempre para o centro. Essa costura aqui que eu vou fazer é uma costura em cima do risco. Venho aqui, ó, corto. Vou no ferro para ficar bem certinho. Aí eu venho com outro quadrado de 6 por 6. Alfineto aqui e vou passar outra costura em cima do risco. A gente não precisa do retrocesso, né? Porque já depois eu vou pôr uma costura que vai segurar tudo isso. Corta também mais ou menos meio centímetro de margem. Aceitar as costuras.
tenho aqui o meu flying giz. Vai fazer isso com todos esse, mais 4 vezes, e depois com esse aqui também, que esse aqui é o quadrado de 11 por 6 na cor C, e esse aqui é a cor B, tá? Nas mesmas medidas. Aí eu vou colocar um sobre o outro, esse aqui embaixo, para formar essa minha ponta. Eu venho aqui, ó, direito com direito, não tenho costuras para encaixar, então eu só acerto bem os cantos. Tô usando a nossa margem de costura de meio centímetro ou 1/4 polegada, né, que tem que ter mais 1/4. Faço uma costura e aí eu tenho o meu bloco aqui. Eu posso também, de repente, se eu não quiser montar o bloco inteiro, vir montando uma faixa aqui, ó, tá vendo? Lembra os barrados de seminole que nós fizemos, ó. Então, eu de repente ponho aqui, ó, um desse claro e continuo aqui pro outro lado, ó. Posso fazer um caminho de mesa usando só essa parte da técnica, aqui inteiro e aqui as ondulações. Então, nós já temos costurados aqui os 4. Então, agora a gente vai pro segundo quadrado do nosso bloco, né? Ele tá aqui, ó. Então, a gente olhando ele assim, dá a impressão que é um quadrado de triângulo perfeito, que é aquele que a gente coloca um sobre o outro, risca, costura meio pra cá, meio pra lá e separa. Eu já tenho 2 desses. Mas se você olhar, ó, ele tem essa emenda aqui e a emenda aqui. Então, ele é formado como 2 quadrados lisos e 2 quadrados de triângulo perfeito, tá? Ele é bem simples, é gostoso de fazer. Se a gente colocar ele aqui, também dá outra montagem, ó. Tá vendo? Ele forma um balãozinho com um quadrado no meio, ó. É uma outra forma de montar um outro bloco. Então eu sempre falo, a partir de todas as peças de um bloco, você monta outros blocos quantos você quiser, porque você vai virando. Eu posso também colocar ele aqui pro meio, ó. E aí eu vou ter aqui no meio um quadrado na diagonal e as bordas trabalhadas. Então, são inúmeras possibilidades que a gente consegue fazendo, separando ele por partes, né? Aprendendo a ler os blocos, que a gente fala, né? Separar as partes e aprender a ler. Esse aqui, eu já trouxe os triângulos de quadrado perfeito e lembra que é aquela que nós já fizemos. Um tecido embaixo, o outro em cima. Eu venho aqui, passo um risco na diagonal e aí eu vou costurar meio centímetro para cá e meio para lá e vou cortar no risco, ao contrário do flying giz que nós fizemos ali, que a gente costura no risco. Feito isso, vai estar um sobre o outro. Quando eu abrir, eu tenho 2 assim. Aí agora eu preciso montar o meu bloco, que é um liso aqui, um com o liso e a ponta virada, e o outro, o liso pra cá e a ponta aqui, tá? Ele vai ficar assim. E aí eu vou pra máquina e vou costurar esse com esse e esse com esse e fazer essa emenda do meio, como eu fiz aqui, ó. Esse com esse e depois faz essa emenda. Aí eu volto com ele já costurado pra gente fazer a montagem. Então, ó, já voltei com todos eles costurados e já na ordem certa. Então, eu tenho o meio, as 2 pontas, as 4 pontas e os cantos aqui, ó. Se vocês olharem, eles estão maiores, porque a gente ainda vai costurar e refilar. Então, a gente vai pegar esse do meio, coloco direito com direito este, e agora a gente vai usar aquela técnica da costura. Uma para um lado, outra para o outro, porque a gente precisa emendar pelo meio, ó. O que manda é o meu centro aqui. Então, eu alfineto, vou para a máquina, faço uma costura. Então, como eu marquei a costura, vai ficar certinho.
costura com costura. Venho aqui no outro, direito com direito, uma para baixo, outra para cima. Faço o meu encaixe para ele não fugir, ficar certinho no meio pra gente poder refilar depois, ó. Fiz aqui, venho aqui na máquina e passo novamente a costura. Ele não vai andar porque ele já tá preso pela costura que a gente marcou aqui no meio. Vou no ferro, acerto ele antes de cortar. É bem importante não refilar antes dele estar bem acertado. Aí, eu vou tirar daqui de cima, eu coloco na minha base, venho com a régua, ó, e vou acertar aqui pelo meio. Eu posso colocar até a régua em algum ponto aqui da minha costura. Deixa eu pegar a régua grande, que daí é mais fácil para mostrar para vocês. Com essa régua eu consigo colocar ela em cima da minha costura aqui, tá vendo? E aí eu vejo que tá certinho, desço um pouco para chegar na borda ali, ó. Uso a minha costura como parâmetro, seguro ela aqui firme e corto essa borda. Aí eu viro pro outro lado, faço a mesma coisa. Centralizo o meu final. Aqui tá certinho, eu venho e tiro essa parte, ó. Então eu vou emendar ele dessa forma, e aí eu tenho aqui a primeira faixa do meu bloco. Esse aqui do meio, ele já fica na medida certa, eu não preciso refilar. E esse de baixo eu vou refilar também. Então eu vou fazer a mesma coisa e volto com ele montado. Já voltou com ele todo emendado e refilado. Então, nesse bloco a gente faz isso para mostrar mesmo para vocês que ele pode, nesse bloco, ser maior para ficar mais fácil de costurar e depois a gente acerta e aí dá a montagem certinha. Esse bloco ficou com 31 por 31. Todos os nossos blocos que a gente vem fazendo fica desse tamanho, porque no final a gente vai fazer uma colcha ou uma manta para jogar no sofá. E aí a gente pode vir com a parte das molduras e deixar ele maior ou menor. Até esse aqui mesmo a gente também pode vir com moldura e aumentando ele ou já usar ele assim. Então esse foi o nosso 7º bloco, né, eu acho. Já me perdi. Esse é o 7º, porque tem o 8º e o 9º ainda para depois a gente finalizar. E aí a gente volta na próxima quinta-feira finalizando os blocos pra gente montar a nossa colcha de solteiro aí. Muito obrigada e até a próxima.